Boa noite a todos do curso de TGI. Hoje eu venho aqui nesse vídeo mostrar a opinião de alguns moradores que utilizam do transporte público desde que ele passou a ser gratuito. Então bora lá. Bom dia, a gente está aqui com o Everton e a gente vai fazer uma entrevista com ele agora fazendo algumas perguntas sobre o transporte gratuito. Everton, você usa o ônibus com que frequência e usa ele para quê? Então, eu uso ele todo dia, né, para mim poder vir para o serviço, né, e poder trazer minha mulher também no serviço no final de semana. Qual meio de transporte que você usava antes? Então, antes eu estava usando o Uber, né, ou senão eu vinha com a minha moto. Você tinha um gasto frequente com o Uber? Bastante. Todo dia é complicado. O ônibus deu uma ajuda boa agora. Deu, com certeza. Na sua opinião, os horários que os ônibus passam, tá ok? Deveria ser mudado? Olha, por enquanto pra gente tá suprindo nossa necessidade, né, mas eu acho que deveria colocar uns horarinhos a mais. Tá certo, tinha que ter mesmo um pouco mais, né? Tem que ter. Você acredita que os imóveis aqui de Matinhos agora vão ter uma valorização por causa dessa nova linha gratuita que vai ter? Na valorização, não. Você acredita que não? Eu acredito que não. Eu tô aqui com a Liane aqui e vou fazer umas perguntas, tá, sobre a respeito do transporte público, ok? Sim. Tá? Você usa o ônibus com que frequência? Você usa ele pra quê no dia a dia? Na realidade, eu moro em Paranaguá, mas eu tenho um apartamento aqui. Então eu venho assim toda semana. Toda semana eu venho, dou uma olhada, retorno, fico 2, 3 dias e retorno a Paranaguá. Ah, sim. Antes de ter o transporte gratuito aqui em Matinhos, você utilizava que meio de transporte para vir pra cá? Olha, eu venho ou carro ou ônibus, né? Eu tenho essa alternativa, porque... Mas eu sempre fui assim, o carro, ônibus. Carro, ônibus. Sim. Mas agora que tá de graça, tá melhor. Na sua opinião, os horários que estão passando aqui atualmente aqui em Matinhos, tá ok? Deveria ser alterado? Deveria ser inserido uma nova linha? Uma nova linha. Uma nova linha. Tá precisando? Sim. A última pergunta é se você acredita que os imóveis teve valorização aqui em Matinhos por conta do ônibus gratuito. Olha, eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que melhorou bastante. Como que é o seu nome? Zilda. Tudo bem, Zilda? Tudo bem. Você usa o ônibus com que frequência e pra quê? Eu uso segunda, quarta e sexta para vir fazer ginástica aqui na praça, com a terceira idade. Antes do ônibus ficar gratuito, você fazia esse trajeto como? Eu fazia de bicicleta. Vinha de bicicleta, segunda, quarta e sexta. De bicicleta. Daí o ônibus deu uma ajuda boa. Ah, sim, ajudou, né? Que agora eu deixo a bicicleta amarrada lá no mercado. Tá, na sua opinião, os horários estão ok do ônibus? Você acha que deveria ser alterado alguma coisa? Incluir algum novo horário? Não, o horário que eu pego, para mim, tá bom. Você acha que os imóveis aqui de Matinhos teve uma valorização por causa do ônibus gratuito? Não, por causa do ônibus, não, né? Por causa desse melhoramento que eles estão fazendo na beira do mar, né? Ah, realmente. Mas eu acho que por causa dos ônibus não tem nada a ver. Sim. Boa tarde, como que o senhor se chama? É Vicente. Tudo bem, Vicente? Você usa o ônibus com frequência? Você usa ele pra quê? De vez em quando eu uso para vir aqui na Caixa Econômica, para ir daqui lá até onde eu moro, perto da Praia de Leste. Sim. E volta e meia eu pego ele. Antes do ônibus ficar gratuito, você utilizava outro meio de transporte? Como que o senhor fazia? Não, apesar que eu não pago ônibus, né? Então sim. qualquer ônibus mesmo sendo gratuito ou não sendo, eu não pago, né? Não pago tarifa. Na sua opinião, os horários do ônibus, tá tudo ok? O senhor acha que deveria trocar algum horário? Devia ser colocado um novo horário, uma nova linha, alguma coisa assim? Eu acho que os horários ali tá certo, né? Parece que é de 1 hora em cada 1 hora tem o gratuito, tá ótimo, né? Sempre o pessoal usa bastante, né? O senhor, como cadeirante, acha que os ônibus são acessíveis, são 100% nessa área para atender o senhor? Esse gratuito, ele é ótimo. Tem uns que são aqui do litoral, que é onde eu moro, para de leste lá, que são meio precários. Mas funciona. Mas meio, sabe, o motorista tem que descer com uma chave de fenda, com uma marretinha lá e fazer aquela de sempre, né, que ele faz, né, para funcionar. Mas funciona. Então, mas o daqui funciona certinho. O gratuito funciona ótimo. Tudo ônibus bom, né? Ah, que bom, os ônibus novos estão atendendo bem, então. Tão bem. Ó, a última pergunta é se o senhor acha que os imóveis teve uma valorização por conta do ônibus ficar gratuito. Eu acho que sim, né? Sim. É certeza, né? Infelizmente, os motoristas não quiseram dar entrevista, pois eles falaram que não tem permissão para falar nesse assunto. Alguns passageiros também não quiseram dar entrevista, mas eles responderam o questionário, eu coletei alguns dados e vou fazer um levantamento. Entre as 10 pessoas entrevistadas, 6 delas usavam o ônibus com frequência
para o serviço ou para o estudo. 2 delas usavam para ir até o centro realizar pagamentos e 2 pessoas usavam o transporte pela primeira vez. Dessas mesmas 10 pessoas entrevistadas, 5 usavam o transporte de bicicleta antes do ônibus ficar gratuito, 3 andavam a pé e 2 usavam Uber ou táxi. Na questão se deveriam ter mais horários e mais linhas, 8 pessoas falaram que sim, que deveriam ter mais horários e 2 pessoas falaram que não é necessário. E na última questão, se os imóveis foram valorizados por conta do ônibus gratuito, a opinião ficou bem dividida, com 5 pessoas achando que os imóveis vão ter uma valorização e 5 pessoas acham que vai continuar o mesmo valor. Procurando saber um pouco mais a fundo desse tema, eu vim aqui na Secretaria de Turismo me informar um pouco mais. Aqui eu descobri que o projeto Tarifa Zero no transporte, ele é previsto em lei municipal. E para ser formalizado esse projeto, com o ônibus da Tarifa Zero, a Prefeitura de Matinhos, ela fez uma PPP, que é uma parceria público-privada com uma empresa terceirizada. O preço da alocação dos ônibus com o salário dos motoristas incluso fica por volta de R$ 23.333 por mês, que chega a ser um custo mensal de R$ 233 mil e esse valor anual fica em torno de 2,8 milhões de reais. O prefeito disse em entrevista que esse valor será pago em publicidade, em telas LCD que ficam dentro do ônibus. Metade dos valores arrecadados vão diretamente para os cofres públicos. A Secretaria de Turismo também me informou que na temporada vão ser colocados mais 2 ônibus em circulação. E caso você não esteja contente com as linhas atuais, você pode ir procurar a liderança do seu bairro ou você pode ir diretamente na ouvidoria da Prefeitura para solicitar uma nova linha.